Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Gente Conectada. Um espaço onde a gente acredita que nenhuma estratégia se sustenta sem pessoas e nenhuma pessoa cresce sozinha. Eu sou Cosme Pérez e aqui nós conectamos ideias, experiências e principalmente gente. E antes de começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que tornam este projeto possível. Quem apresenta o programa é a Tembo Benefícios, uma plataforma de soluções em benefícios corporativos que acredita no poder das conexões para transformar as organizações. A Endonauta, que oferece experiências corporativas que fortalecem cultura, pertencimento e vínculos humanos. A São Bernardo Samp, plano de saúde que oferece uma experiência sempre mais humana para os seus clientes. A Unitar Soluções Digitais, que mostra na prática como tecnologia pode impulsionar resultados, agilizando processos e unindo pessoas. E a Blue Saúde, que acredita que cuidar da saúde pode ser simples e eficiente, oferecendo planos que facilitam o dia a dia das empresas e dos colaboradores. A Apta, solução digital em segurança do trabalho, que está revolucionando o mercado de saúde e segurança do trabalho. E também ao Meridional Saúde, que acredita que saúde é o alicerce de tudo e atua para que você tenha o cuidado que merece. E no episódio de hoje, nós vamos ter aqui uma conversa sobre um tema que está no centro das atenções neste momento nas empresas: NR1 e riscos psicossociais. Quais são os mitos e as verdades em relação à mudança trazida pela atualização da NR1? Qual deve ser de verdade a prioridade das empresas neste momento de mudança? E para essa conversa, eu tenho o prazer de receber aqui hoje no videocast do Gente Conectada, Dr. Milton e Édipo, da Apta, Solução Digital em Segurança do Trabalho. Seja muito bem-vindo, Dr. Milton, seja muito bem-vindo, Édipo, ao Gente Conectada. E aí, para começarmos esse nosso bate-papo, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente do que é a Apta, quem é a Apta, quando que vocês surgiram aí no mercado e o que vocês propõem de solução aí nessa área de segurança e saúde? Legal. Primeiro agradecer o convite, né, Cosme? Obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa Gente Conectada. É uma comunidade, é um programa bem interessante e importante para a área do RH. A Apta, né, que é uma solução, que traz uma solução em segurança do trabalho digital. Ela é uma empresa que já tem um histórico grande na área, mas de maneira mais tradicional, por meio de clínicas ocupacionais. Então a gente tem mais de 16 anos de experiência. E com o advento da tecnologia, da evolução do segmento, principalmente do início das comunicações via e-social, a gente resolveu desenvolver uma solução digital para o segmento que é tão tradicional, que é o de saúde e segurança do trabalho. Então a gente criou a Apta, um software proprietário nosso, para fazer todas as comunicações e gerar os documentos, o PGR, o PCMSO, o LTCAT e agora, né, toda a documentação necessária ali para fazer o levantamento, inclusive, dos fatores de riscos psicossociais. A gente já está pronto, na verdade, há um tempo para fazer isso, né? Tem muita empresa que está aparecendo agora, está desenvolvendo soluções novas, mas a gente se adequou para em 2025, que era quando a lei a norma ia começar a valer. A gente já estava com o software pronto, já integrado via WhatsApp para começar a fazer essa comunicação. E agora que vai se tornar, agora vai mesmo, né, se tornar obrigatório, a gente já chegou pronto para essa solução. Então, acho que o grande diferencial da Apta é atender em escala nacional. Então a gente consegue atender empresas no Brasil todo. A gente não faz o ASO especificamente, que há necessidade de você ir na clínica, mas a gente faz a comunicação dele. Para fazer o ASO, a gente tem uma rede credenciada de 300 clínicas. Obviamente, muitos clientes preferem fazer o ASO na clínica que ele já conhece, tradicional, mas a gente também tem a nossa rede credenciada, o que ajuda. Então, a gente gera todos esses documentos com mais velocidade, mais assertividade e precisão, o que é importante para o empresário e já faz essa comunicação toda. Então, tem muita empresa, até algumas clínicas, que elas acabam gerando documento e fazendo áudio gaveta e nem comunica muitas vezes para o governo. Isso gera um risco. O nosso sistema já
traz ali para o empresário e para o contador esse recibo da comunicação, todas as informações organizadas. A gente não fica enviando por WhatsApp ou e-mail os documentos, eles ficam centralizados na nossa plataforma, que é 100% gratuita. Então, tanto o empresário quanto o contador conseguem ter acesso a essa documentação, que é importante também para o DP, para o DP realizar as ações dela. Então, basicamente, esse é o contexto da Apta. A gente é uma empresa mais voltada para a parte de tecnologia, mas a gente tem todo o serviço por trás. Então, a gente tem o médico, tem o técnico e tem o engenheiro de segurança do trabalho também, trabalhando para formatar esses documentos e dar eles com maior precisão e menor margem de erro. É interessante, né, doutor Milton, que parece que, pelo que vocês trazem, a Apta ela consegue reunir essa experiência de mercado, de mais aí, como vocês disseram, mais de 15 anos aí de experiência nessa atuação no modelo que é o modelo mais tradicional de atuação e que de um tempo para cá incorpora a isso a tecnologia, né? Isso, com certeza. O propósito da Apta é tornar todo esse caminho mais regulamentado de acordo com as últimas NRs para trazer segurança para as empresas de uma forma mais simples, rápida e com a comunicação com o social. A nossa plataforma é uma das únicas plataformas que está integrada ao sistema do governo. Então, tudo que a gente faz de envio já sai direto para a plataforma. Não tem que sair de um programa, entrar em outro. Então, traz velocidade e traz mais assertividade para isso. Legal. Falando dessa questão de segurança, né, que você trouxe aí essa questão de quanto que essa plataforma, quanto que essa solução traz de segurança para o RH, para o departamento pessoal, para o contador, quando o RH tem ali um contador que faz o processo de fechamento de folha e tudo mais. A gente está vivendo um momento, né? Na verdade, não é um momento recente, é um momento aí que vem desde 2024, 2023 ali com a atualização da NR1, mas nós estamos vivendo um momento de ainda algumas incertezas e algumas inseguranças dos empresários, dos RHs, das áreas de medicina e segurança do trabalho em relação à questão da atualização da NR1, trazendo agora lá nos riscos ergonômicos a questão dos riscos psicossociais. E o objetivo desse nosso bate-papo aqui é desmistificar um pouco, né, o que tem sido trazido nesse momento de incertezas, de inseguranças, em que aparecem, né, inclusive várias empresas apresentando soluções em relação a esse tema. Então eu queria aqui que nesse nosso tempo de bate-papo aqui, a gente pudesse utilizar aí a partir da expertise do Dr. Milton, que tem aí especialização em medicina do trabalho, também o Edipo, né, que traz aí essa pegada tecnológica para aquilo que a Apta já desenvolve há bastante tempo, que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa questão dos riscos psicossociais, o que é mito, o que é verdade em relação a isso, o que as empresas de fato precisam priorizar nesse momento que nós estamos aí às vésperas do início de fato de um processo fiscalizatório em relação a essa temática, né? E aí, para a gente começar, eu queria, na verdade, que vocês já dessem aí o start nesse bate-papo, trazendo exatamente assim, na visão de vocês, né, o que está faltando, né, nos RHs, nas áreas de medicina e segurança do trabalho nas empresas, para que, de fato, a gente esteja num momento de tranquilidade e de segurança em relação às adequações que a atualização pede das empresas. Acho que o principal ponto é essa diferenciação da tratativa. A gente conversa com muitos RHs em empresas grandes e eles têm uma dificuldade de entender o que eles devem fazer. Então, o RH muitas vezes acha que ele tem que tratar o indivíduo, mas na verdade o foco do RH tem que ser a organização. Ele de fato tem que tomar medidas e atitudes para melhorar a organização, a gestão de modo geral, que é o que a norma traz, né? Para a gente conseguir ter ações que não prejudiquem o funcionário, não coloque ele em algum risco psicossocial. Então, eu acho que a principal diferença é essa, entender que existe o indivíduo e a organização. O RH ele não é responsável diretamente ali para a tratativa, de acordo com a nova,
norma, né, do indivíduo, ele tem que identificar o risco na corporação, o risco que a corporação está gerando para aquele indivíduo. E isso vai desde, eu preciso ter então um canal de denúncia, uma ouvidoria, é uma coisa importante para se ter. Então eu preciso dimensionar melhor a carga do colaborador, não pode ser muito, não pode ser pouca. Então eu acho que esse é o principal ponto de partida, entender que na verdade a tratativa é referente à empresa, porque a empresa ela não consegue ir lá na vida do funcionário resolver um problema psicológico dele. Ela tem que entender que ela tem que ter tratativas internas na organização que não gerem um risco psicológico para o funcionário. Então, acho que essa é a principal diferença. E que a gente vê muito hoje, né, ainda, essa confusão que você traz, né, tipo, do qual que é o papel da empresa, do RH. Se é lá na identificação do risco ou se é na tratativa individual da questão de saúde mental do colaborador. A gente vê muitos empresários e também os RHs nessa discussão polêmica de então agora qualquer atestado com CDF vai ser considerado risco psicossocial e tudo mais. Então acho que o que você traz é interessante porque parece que a gente pode estar perdendo um tempo precioso com essa discussão do que é o individual e deixando de fazer aquilo que de fato a norma pede, que é o mapeamento, a identificação dos riscos psicossociais no ambiente, né? Eu acho que o principal ponto é que, na verdade, a gente precisa fazer esse mapeamento primeiro. Então, os RHs eles já começaram a tomar um monte de atitude, um monte de medida, sem ter feito um plano de ação em cima do PGR. Então, eu acho que o principal ponto é isso. A gente vê muito RH contratando psicólogo para trabalhar, fazendo ação interna e tudo mais. Isso é bom, estou dizendo São que louváveis, né? Ações louváveis. A gente entende que é importante, mas primeiro você precisa fazer uma análise do ambiente, entender o ambiente que está inserido, quais são os riscos que estão sendo gerados, e aí sim gerar um plano de ação para tomar atitudes. E o que a gente precisa para esse prazo do governo estar chegando ao fim é exatamente ter esse plano de ação já pronto para que tomem as ações. Então, se o Ministério do Trabalho chegar lá, você tem um plano de ação, você vai fazer, ou você saiu fazendo um monte de coisa que sem nem mapear o risco, sem nem identificar se há o risco de fato. Dr. Milton, eu comecei a estudar RH no início dos anos 2000. E eu me lembro que eu tinha uma professora que ela falava, né, de pesquisas, isso lá em 2001, 2002, falava de pesquisas que mostravam que até 2015, 2020, as questões de saúde mental seriam o principal motivo de afastamento, né, de trabalhadores no ambiente de trabalho. E isso, no início dos anos 2000, nós nem sabíamos, nem falávamos ainda, nem pensávamos na possibilidade de uma pandemia, né, que foi o que aconteceu aí recente e que eu acho que amplificou, potencializou ainda mais algumas questões relacionadas à saúde mental. Com a sua experiência como médico, eu queria que você trouxesse um pouco assim, desse contexto, né? Por que essa atualização da NR01 em relação à questão de risco psicossocial? Que resposta que está sendo dada a esse contexto, né, de Brasil em relação à questão de saúde mental e que precisa também ser um olhar nosso enquanto RH? Eu vejo que esse manual trouxe uma mudança muito importante. A gente tirou os riscos psicossociais de um campo subjetivo, que já era tratado na NR17, e trouxe critérios objetivos para serem identificados e tratados. Isso está sendo realizado por quê? Em 2024, foram cerca de 540 mil afastamentos devido a fatores de risco psicossociais. Em 2025, esse número já subiu para mais de 546 mil, trazendo um prejuízo para a Previdência de 3,5 bilhões. Então, diante desse movimento de afastamentos, foi identificada a necessidade de se mapear esses riscos de uma forma objetiva, para aí sim determinar planos de ações e acompanhamentos para a gente poder trazer mais gestão para a empresa. O que o empresário, o RH, precisa identificar que essa mudança é uma mudança benéfica para a empresa, porque vai trazer mais gestão do que está acontecendo, com isso diminuindo afastamento, turnover e melhorando a produtividade dos seus funcionários. Além da questão do que você traz aí, do custo que isso representa para a sociedade, para o governo e no final do dia para a própria sociedade, que é quem paga essa conta, parece que isso tem a ver também com a sustentabilidade dos próprios negócios, né? Das próprias empresas, né?
Exatamente, porque acaba que se você não tem um ambiente bom ou você não tem uma organização que gera um ambiente bom, isso gera um prejuízo para o funcionário, obviamente, mas também gera um prejuízo para a empresa. Então acaba que a empresa ela perde dinheiro por perda de eficiência ou de sobrecarga, enfim. Então isso acaba gerando um prejuízo para a empresa também. E além disso, além de gerar um custo para a Previdência, existem os processos, né? Então, Sim. as empresas elas são muito processadas, está tendo um crescimento no número de processos referente a problemas psicológicos no trabalho. E aí culpando o empregador por isso. Então, eu acho que o mais importante da norma, independente dela, é você ter como justificar que você tem ações e está preparado para se proteger de um eventual processo. Que se ele for injusto, né, você ter ali todas as medidas e todas as prevenções que você tomou para gerar um ambiente de trabalho bom. Então não é só a ameaça do Ministério do Trabalho tendo alguma ação de te multar, te exigir alguma prevenção sua, mas também existe o risco do próprio funcionário, e aí às vezes um funcionário mal intencionado, processar a empresa, e aí vai ser talvez bem mais caro do que o Ministério do Trabalho, por algum problema psicológico que foi gerado no trabalho. E o quanto também que esse número, né, que vocês trazem, né, de afastamentos, que são números que nos assustam, nós que somos da área de gestão de pessoas, que estamos dentro das organizações, impactam diretamente na produtividade da empresa, comprometem o resultado da empresa, né? Além disso, né, além de você gerar um risco financeiro ali para o processo ou multas, né, você acaba também perdendo a eficiência operacional da empresa. Então, você não... Comprometendo o atendimento do cliente. Exatamente, porque no final das contas, a NR1 ela trata muito a organização. Como as coisas estão organizadas, hierarquia, clareza da função, se tem justiça organizacional. Então, são coisas relacionadas diretamente ao trabalho. Se você melhora isso, no final das contas, você melhora a sua empresa. Então, não é só o funcionário em si, mas você acaba gerando uma receita, uma lucratividade maior para a empresa pela ter um processo mais claro. Falando, Edipo, sobre esses pontos aí, né, que você começou a citar alguns deles aí que a norma traz e que nós que somos da área de gestão de pessoas precisamos ficar muito atentos, né? Você estava comentando antes, por exemplo, uma coisa que achei super interessante, que é a questão de que não é só a sobrecarga, tem a subcarga de trabalho também que precisa ser considerada como um risco psicossocial. Eu sei que você está com o seu tablet aí com os 13 riscos aí que estão mapeados aí dentro da norma. Queria que você trouxesse falasse um pouquinho sobre esses riscos, até para, como eu falei no início, a gente tratar aqui as verdades em relação à norma, desmistificando um pouco algumas ideias aí pré-concebidas que nós já criamos aí em relação à NR1. Legal. Eu trouxe até aqui porque são 13 riscos, né, que são mapeados ali, então é o que o Milton falou, acaba trazendo de uma forma mais objetiva o que deve ser mapeado, o que deve ser resolvido, foca muito mais na organização do trabalho e não numa fraqueza do colaborador ou alguma ineficiência dele. Então, a ideia é sempre você focar na organização. Eu vou passar os 13 aqui para a gente comentando, que eu acho que isso é importante para o RH entender o que está sendo avaliado, né? Porque muitas vezes eles não têm clareza de fato do que o Ministério do Trabalho está olhando. Então, o primeiro é assédio de qualquer natureza no trabalho, pode ser moral, sexual, comunicação, desculpa. Então, existe essa questão de você mapear esse assédio. Mais gestão de mudanças organizacionais, tem uma mudança muito repentina, baixa comunicação, o ambiente, né, do gestor. O gestor é difícil de lidar, então isso acaba trazendo um risco para o funcionário. Baixa clareza de papel e função. Então o funcionário ele não sabe o que a empresa espera dele, o que ele deve fazer. Então isso acaba gerando uma frustração interna dele muito grande. Baixa recompensas e reconhecimento. Então, salário, feedback... Benefícios. De tudo, exatamente. Benefício. Então, não se sente valorizado, não tem a valorização do colaborador, até no ambiente mesmo. Falta de suporte e apoio no trabalho. E aí não é só a liderança que tem que apoiar, a equipe também tem que apoiar. Não pode ser um funcionário que ele foi excluído. Então, você ter apoio para fazer seu trabalho, conseguir realizar a sua função é importante. Baixo controle do trabalho e falta de autonomia. Então, é microgerenciamento. Então, eu vou fazer uma coisa toda hora. Não, faz isso, exatamente isso. Então, assim, você foi contratado para fazer uma função, você tem que receber o treinamento para fazer aquilo e ter clareza, mas você tem que ter a possibilidade de conseguir trabalhar. Baixa justiça organizacional, e aí é muito...
a empresa acaba preferindo um funcionário, dá privilégios a ele em relação a outro, acaba excluindo um colaborador das ações da empresa, então isso é uma coisa importante. Eventos violentos ou traumáticos, tanto acidentes, violências, briga dentro do trabalho, aí já é uma coisa mais extrema. Baixa demanda de trabalho, que é o que eu falei, a questão né? da sobrecarga, né? E isso acontece muito, tá? A pessoa ela fica mais ociosa, não tem o que fazer, não passam as funções para ela. Isso acontece muito quando a pessoa entra na empresa, que ainda precisa receber um treinamento, e aí o pessoal está ocupado e acaba não acontecendo. E a gente tem que entender que existem diferentes tamanhos de empresa. Obviamente existem empresas maiores já com processos mais claros, existem empresas maiores que estão crescendo muito e acabam não tendo os processos tão claros. Eu já vi de empresas muito grandes terem problema também de sobrecarga, e tem as empresas menores que acabam não conseguindo dar atenção para aquele funcionário que chegou. Isso também gera um problema. Excesso de demanda no trabalho, sobrecarga, que eu acho que é até mais comum, né? Mau dimensionamento, uma equipe menor. E aí é importante você avaliar isso, porque eu tenho minha equipe. Essa equipe ela começa a fazer muita hora extra. Para de ter aquele tempo de descanso. Isso acaba sobrecarregando a equipe. Então, existem ações que você pode fazer, dar mais clareza dos tempos de pausa, a importância. Se teve hora extra no início da semana, aí chega um dia que está mais leve, deixa sair mais cedo. Então tem algumas ações que você pode tomar, mas é muito mais ligado à organização do trabalho do que o indivíduo em si. Então isso é uma coisa que o RH tem que ter uma atenção importante. Mas relações no ambiente de trabalho, intriga, fofoca, enfim. Trabalho em condições difíceis de comunicação. Então a comunicação é falha, não tem clareza, não tem assertividade, então você acaba dificultando ali dentro do trabalho. E aqui o mais interessante é o trabalho remoto e isolado, que você até citou a pandemia. Acaba que existem pessoas que elas fazem muito bem a função delas, elas ficam em casa sozinhas, isoladas, e acabam não tendo muita interação com a empresa. Não sabe o que está acontecendo direito, só faz a função dela, e isso é um risco também, porque imagina você ficar o dia inteiro isolado dentro de casa. Às vezes você não vê ninguém, né, o dia inteiro, então isso é uma coisa que pode ser ruim. Então esses são os 13 pontos, né, que a norma traz para você analisar e tratar. Então, não tem nada relacionado diretamente eu tenho que resolver o problema de ansiedade, depressão no funcionário. É ligado à organização. Isso é uma coisa que eu reforço muito, que é importante, porque a gente conversa com empresas muito grandes e essas empresas estão tendo uma dificuldade de entender isso, porque o mercado está jogando muita coisa na cabeça delas. E é interessante, né? Porque assim, também o fato de você ter o risco psicossocial não quer dizer que você não possa ter aquela atividade. No caso, por exemplo, do trabalho remoto, né? Então agora é um risco psicossocial, então eu vou tirar todo mundo do trabalho remoto. Não é essa o objetivo da norma. É você exatamente entender que esse tipo de atividade tem esse risco, em qual grau esse risco vai se apresentar de acordo com o tipo de atividade, de acordo com o ambiente, de acordo com a empresa, e monitorar e tratar esse risco, não é isso, doutor? Isso que é a grande importância dessa norma, é a gente identificar o risco. Não existe um trabalho que não vai existir risco, é impossível, né? Toda atividade expõe o funcionário a um risco, mas é importante a gente quantificar esse risco e as ações que a gente vai ter que fazer para poder controlar ele, para deixar num nível de sustentabilidade, de que o funcionário não venha adoecer por causa disso. E aí, falando sobre essa questão do mapeamento de risco, doutor Milton, um ponto muito importante também, acho que vale a pena a gente ressaltar, é o como fazer esse mapeamento, né? Eu acho que tem um pouco ainda também de confusão em relação a isso, né? A gente sabe que existem questionários que são validados e que são recomendados, inclusive, pelo próprio Ministério do Trabalho, né? Para fazer esse diagnóstico, para fazer esse mapeamento, mas eu escuto e vejo também, às vezes, empresas que acham que ela pode criar um próprio questionário e aplicar nesse mapeamento, ou eu posso pegar lá a ferramenta indicada e alterar perguntas, tirar alguma pergunta. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão da importância desse cuidado no processo do diagnóstico, do mapeamento. Sim, o manual trouxe formas muito objetivas da gente fazer a avaliação desses riscos. Então isso pode ser feito por meio de um questionário, uma entrevista, um workshop, até de uma forma observacional nesse trabalho. Mas a importância é que tem que ser feita uma avaliação que seja cientificamente comprovada, que seja anônima,
para que isso traga um respaldo legal, que o funcionário respondeu da forma correta e que possa, uma forma que seja comprovada e que identifique os riscos. Hoje a gente identifica que o questionário é uma forma mais previsível da gente fazer isso. E a APTA trouxe alguns pontos muito importantes, porque a APTA faz a avaliação por meio de questionários validados internacionalmente, que é o COP-SOC e o HCE-IT. E esses questionários, principalmente o COP, ele já tem uma validação para a língua brasileira e para a cultura. Então Legal. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pode pegar um questionário de uma língua estrangeira, que até na forma que você traduz isso, ele perde a validade. Então a gente teve o cuidado de pegar um questionário que já foi validado aqui no Brasil e a gente faz essa pesquisa de uma forma anônima por meio do WhatsApp. Então, muitas empresas aí estão fazendo por meio de e-mail e isso dificulta o acesso do funcionário. Tem muitas pessoas que não usam e-mail. E aí você não consegue nenhuma... Aí o problema não é nem usar o questionário, é cientificamente validado, mas eu não tenho uma amostra suficiente. Se não tiver uma amostragem da empresa, não tem validade. Então, tem que ser cientificamente comprovado, tem que ser anônimo e tem que ter uma representatividade dessa empresa. Essa forma que a gente usa uma plataforma hoje do WhatsApp, a gente consegue comprovar que a gente enviou para todos os funcionários. A gente não omitiu para ninguém. E hoje tem muitas pessoas vendendo formulários no Forms, planilha do Excel, que você não tem controle do que está sendo feito. É engraçado que a gente conversou com um grupo grande, né, que tem mais de 7 mil funcionários, e eles tiveram um desafio muito grande. Eles fizeram por meio do SESMIT interno deles. Eles mandaram via e-mail, inclusive e-mail corporativo. E eles tiveram uma taxa de resposta de 4% a 6%. E aí, com muito esforço, eles conseguiram chegar a 10%, mas ficou muito tempo aberto e tudo mais. O que eles concluíram? Eles perceberam que o funcionário estava com medo de responder um funcionário que foi enviado pela empresa porque eles acham que o SESMIT ia ver quem respondeu o quê e aí eles não quiseram participar. E principalmente num tema sensível, né? Exatamente. E a gente, inclusive, depois a gente fez para um grupo grande de carne. E aí eles tinham lá vaqueiro. Então são profissões que você fala assim, vou mandar um e-mail para ele. A pessoa não tem acesso ao e-mail, né? Então assim, a dificuldade é muito grande. Então o WhatsApp é universal no Brasil, é o mais amplamente utilizado. Então a gente fez por WhatsApp, né? E isso aumentou muito a aderência, ajudou muito. Então a gente envia o questionário individualmente, com um token criptografado, eu não consigo saber quem respondeu ou o que respondeu, só o sistema que consegue saber isso. Isso ajuda, porque tem muita empresa fazendo, não vou fazer no Forms, mas deixa anônimo, eu não sei quem respondeu, então a pessoa pode responder 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, então isso gera uma margem de risco grande. O nosso não, tem um token único para cada funcionário, ele responde, não sei exatamente qual é a resposta dele, é anônimo. E um ponto importante é isso, é a participação dos colaboradores. Se eu não tenho aderência, participação dos colaboradores, eu não tenho, o Ministério do Trabalho não vai aceitar isso, ele vai achar que assim, você não fez de fato o que deveria fazer. Eu tenho 7 mil funcionários, falei só com 800, aí você não mapeou, né? Você não conseguiu. Então esse é um desafio. Hoje uma amostragem mínima que a gente recomenda é de 60%. Exato. Porque senão, diante de um processo, como que você vai comprovar que aquilo foi representativo da sua empresa, né? Pensando numa empresa maior, né? Empresas menores, assim, a gente tem uma aderência muito grande. As respostas são muito grandes. Você pega empresas menores, é muito mais fácil. Né? Eu levando na sala, pessoal, responde o questionário. Todo mundo responde, é mais fácil. Mas assim, a aderência que a gente tem visto é muito grande quando é via WhatsApp e quando é uma empresa terceira fazendo. Isso que eu ia dizer, né? Porque assim, uma coisa é o SESMIT, o RH, que está mandando o e-mail, ou às vezes pode, né, de forma manual, enviar uma mensagem no WhatsApp, que no caso de vocês isso é automatizado. Mas ainda assim é a própria empresa enviando e o colaborador pode não se sentir seguro em responder, né? E a nossa estratégia também ela faz uma diferenciação por cargo, porque existem diferentes setores em cada empresa e a realidade de exposição é diferente. Então a gente consegue fazer um mapeamento personalizado para trazer o risco de cada função. Legal. Queria que vocês trouxessem, assim, nós estamos aí às vésperas aí do dia, da data lá marcada, né, para início de um processo fiscalizatório em relação a essa atualização da NR1. A gente percebe, inclusive o Gente Conectada trouxe esse tema no ano passado em um evento presencial que nós fizemos. Trouxemos esse tema no mês passado numa webinar
trazendo aí também um médico do trabalho para poder falar sobre esse tema. Mas o que a gente percebe é que do ano passado para esse ano, quando houve ali a prorrogação do prazo, né, para o início do processo fiscalizatório, muitas empresas deram uma relaxada em relação ao tema e que agora aqueceu novamente, né, porque nós estamos novamente aí perto, né, da data lá do mês de maio, que é quando começa o processo fiscalizatório. E aí eu queria pedir a vocês que respondessem para a gente assim, dissessem para a gente assim, uma empresa que está do zero, não começou a fazer nada ainda em relação a isso, o que ela deve priorizar? Por onde que ela deveria começar? O importante é a gente falar que houve esse adiamento do prazo ano passado, né? Mas na sexta-feira passada teve uma reunião da CPTT, que é a Comissão Tripartite, para analisar uma demanda dos empregadores pedindo um adiamento. E eles já negaram. Então agora para esse ano vai realmente, de acordo com tudo indica, ser realmente obrigatório. E é importante ressaltar que quando a gente fala de avaliação de riscos, muitas pessoas devem estar pensando, não, isso é só para empresa grande, de muitos funcionários. Não, um funcionário tem que ser feita a avaliação. Tá? E isso não é uma coisa de agora. Isso já vem da NR17 há muito tempo. Então, se uma empresa hoje não tem e ela sofreu uma ação trabalhista, ela já vai ser julgada como estando inadequada. Quer dizer, já existia essa obrigação na NR17, como vocês colocaram no início, estava lá de uma forma um pouco mais subjetiva. O que a NR1 fez agora foi trazer isso de uma forma mais clara, com mais objetividade, com mais critérios. Tem que ser avaliado agora igual você avalia um risco biológico, físico. Da mesma forma, o risco psicossocial está no GRO e quem não estiver fazendo vai estar irregular. Né? E aí eu acho que um ponto importante, você até trazendo um pouco como se preparar, né? O processo ele não é um processo tão longo, né? Então, assim, a gente precisa das informações dos funcionários, né? Tanto nome, CPF, cargo, função, sexo, data de nascimento, várias informações, né? Isso tudo o RH já tem, a contabilidade já tem. A gente conversa muito diretamente com a contabilidade, o DP já passa tudo para a gente já faz o processo. A gente imputa essas informações no sistema de forma automatizada. Existem até sistemas RPs contábeis que a gente já está integrado, RPs grandes. E aí a gente começa o processo, né? E aí existe a necessidade da empresa fazer uma comunicação para os colaboradores. Tem que ter clareza do que vai acontecer, para eles entenderem o que está acontecendo. Não adianta você só mandar um documento, preencha esse formulário e tal. Então você tem que ter uma comunicação interna eficiente para ter a participação dos colaboradores. Então o manual, o guia, eles falam o tempo todo. Participação ativa dos colaboradores. Isso é fundamental para esse processo. E aí, feita essa comunicação, tendo essas informações, esse processo a gente demora ali normalmente 15 dias corridos para fazer todo ele. Existem empresas que são mais rápidas, as pessoas têm maior aderência, tem empresas que demoram um pouco mais, mas a gente faz uma série de comunicações, né? A gente usa o WhatsApp, mas a gente também faz via e-mail. Então a gente faz os dois ao mesmo tempo para ter uma aderência maior e o funcionário que não respondeu, a gente continua tendo ações, né? Então o sistema consegue identificar qual token não foi usado e continua tendo ação para responder. E aí terminou esse processo de levantamento e existe a necessidade de fazer duas coisas que são fundamentais. A gente precisa gerar um plano de ação. E aí o plano de ação não é uma coisa que você coloca na gaveta e acabou. Você precisa gerenciar esse plano de ação, você precisa tomar ações. Fala assim, eu preciso estar no dia 0 ali, no dia 26 com o meu plano de ação todo implantado. Não, você precisa ter um plano de ação e já uma perspectiva de realizar ele. Já com quem é o responsável pela ação, qual o prazo que você vai realizar essa ação. Você precisa gerenciar isso. E mais importante de tudo existem muitas empresas que geram esses documentos do levantamento psicossocial e dão para o RH, dão para o SESMIT, dão para a clínica, agora você se vira aí. O diferencial da Apta a gente já faz isso tudo, já levanta as informações, fala do plano de ação e já coloca tudo automatizado dentro do PGR e faz a comunicação com o governo. Então a gente atua muito, na empresa pequena a gente faz o processo todo, gera todos os documentos, LTCAT, PCMSO, PGR e faz a comunicação com o governo. Nas empresas maiores, como já tem o SESMIT, a gente pega a documentação deles, complementa e faz a comunicação com o governo. Então a gente é um parceiro do SESMIT e ajuda ele nesse processo de realização de levantamento e estar em conformidade com a norma. Trazendo mais segurança aí para esse processo como um todo. Quanto menos agentes, né? Eu faço uma parte, o outro faz outra parte.
menor chance de risco, de ter um erro, né? Menor risco de ter um erro. E aí vale reforçar aqui, né? Quando você traz aí esse passo a passo, né? Que precisa ser cumprido, de novo aquilo que a gente conversou no início, né? Do nosso bate-papo. Não basta fazer as ações. As ações elas são importantes, mas essas ações, esse plano de ação, ele precisa estar conectado com o mapeamento, com o diagnóstico que foi feito inicialmente, né? E aí a gente vê que algumas empresas estão lá no final do processo, né? Estão preocupadas já com as ações, então contratam um psicólogo para fazer acolhimento do colaborador, implanta um canal de denúncia, que são pontos importantes e que talvez vão estar no plano de ação, mas que por si só, sem esse passo a passo todo que você explicou, Edipo, antes, não atende no caso de um processo fiscalizatório pelo Ministério do Trabalho. E mais do que isso, né? Acho que a gente precisa sair um pouco dessa questão da preocupação somente com a fiscalização e voltar para um outro ponto que a gente falou aqui, que é a questão da sustentabilidade dos negócios, né? Exato, exatamente. Então, isso é uma coisa importante, porque nesse processo, né, a gente vai fazer a avaliação, a gente vai entender esses dados, levantar o inventário ali, vai fazer o plano de ação e o mais importante depois é o que você falou, a gente precisa acompanhar para que isso também, de fato, dê resultados positivos, né? Acho que a empresa que se preocupa verdadeiramente, não só em cumprir a norma, mas a norma ela ajuda a empresa a se preocupar verdadeiramente com o colaborador, ela acaba gerando uma eficiência maior. Então isso é uma coisa importante, você não realizar uma vez só esse levantamento. Então, pelo menos 2 vezes ao ano você precisa fazer essa avaliação psicossocial da empresa, ver se as ações que foram tomadas elas foram eficientes, elas conseguiram corrigir, trazer um ambiente melhor de trabalho, uma organização melhor, e aí sim você ganha uma vantagem competitiva. E é bom para a empresa, é bom para o RH, o funcionário feliz rende mais, o RH tem menos dificuldade de lidar ali, então acho que é isso. E eu sempre falo assim, identificou um risco, a gente vai promover um plano de ação para tratar esse risco, e isso era importante depois de ser gerenciado esse risco, repetir a pesquisa, porque senão a empresa fica no PGR que tem um risco lá identificado e aquilo ali é uma arma até contra a empresa, né? Então, se identificou o risco, ótimo. Agora a gente vai tratar e refaz a pesquisa para ver se esse risco foi realmente anulado, né? Exato, não é só fazer uma vez, e agora larguei. Está resolvido. Você precisa tomar ações, né? Legal. E eu vejo também que muitos empresários, às vezes, só sabem que um problema está acontecendo quando a gente fez o mapeamento. E eles falam, nossa, eu não sabia que isso estava acontecendo da minha empresa. E a partir daí ele dá mais uma atenção nessa parte e ajuda até na operação. Legal. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que vocês trouxessem assim, um recado direto para quem está nos acompanhando no Spotify, para quem está nos acompanhando aí no YouTube, em relação a qual é a percepção de vocês do foco real que as empresas precisam dar a essa questão da NR1 nesse momento, nesse contexto que nós estamos vivendo, né, nesse momento em que há ainda, né, essa coisa do foco na legalidade e uma expectativa que, como o Dr. Milton colocou, pode ser frustrada no sentido de haver um adiamento, né? Então, porque a gente escuta muito isso, né? Não, isso aí vai ser adiado novamente. E aí a gente fica, de novo, preso nesse foco da legalidade, deixando de fazer aquilo que, de fato, precisa ser feito em relação ao risco psicossocial, que, como nós falamos, tem a ver com sustentabilidade dos negócios, né? Muito mais do que só a legalidade. Então, eu queria que vocês deixassem um recado final, né? Com a experiência de vocês, com a expertise de vocês, né, na área aí de medicina ocupacional, também com a expertise de vocês através do trabalho que vocês desenvolvem na Apta. Qual a mensagem final que vocês deixariam para quem está nos ouvindo agora no YouTube e no Spotify? Hoje a gente entende que a regulamentação dessa NR1 tirou o risco psicossocial de uma forma abstrata, subjetiva,
para uma avaliação mesmo de gestão da empresa, em que existem questionários bem determinados, métodos bem pré-definidos de avaliação desses riscos, de estratificação em probabilidade e severidade, de como deve ser feito um plano de ação e acompanhamento, e que isso vai trazer uma oportunidade da empresa não somente cuidar dos seus funcionários, mas de melhorar os seus processos internos, né? Legal. Eu acho que é isso. Você melhora a gestão e melhora a qualidade de vida do funcionário. No final das contas, você tem uma empresa melhor. Então, eu acho que todo mundo quer trabalhar numa empresa que você gostaria de trabalhar, né? Você olha assim, eu gostaria de trabalhar nessa empresa. Então, eu acho que esse é o pensamento. Então, se você consegue identificar, a norma te ajuda, traz até clareza de como fazer essa identificação. Você melhora a gestão, melhora a qualidade de vida do funcionário e melhora a empresa como um todo, gerando mais resultados para a empresa, que é aquilo que é, na verdade, no final do dia, é também o papel da empresa. Ela existe exatamente para gerar resultado, mas como a gente fala aqui no Gente Conectada, não existe resultado sem as pessoas, né? E aí, essa conexão com as pessoas, entender a importância das pessoas e como você traz, né? Das pessoas estarem bem, se sentirem psicologicamente seguras, se sentirem engajadas no ambiente de trabalho, obviamente vai trazer sempre melhores resultados, né? E eu gosto de bater em alguns mitos, né? Avaliação psicossocial não é avaliação psicológica, é avaliação de ambiente de trabalho. Não basta você inventar um questionário, existem regras para fazer isso tudo. Então, eu acho que com isso agora ficou muito mais fácil da gente trabalhar. Muito bem, muito obrigado. Obrigado por esse bate-papo, pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco. Tenho certeza que quem está nos acompanhando no Spotify ou quem está nos assistindo no YouTube vai ter aí vários insights, né, e muito mais clareza sobre pontos relacionados aí à atualização da NR1, como a gente trouxe no início, desmistificando um pouco, trazendo aí exatamente aquilo que é real, aquilo que é verdade, aquilo que é objetividade em relação a essa atualização da NR1. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também está vivendo este grande desafio dentro das organizações. E eu não poderia deixar de mais uma vez agradecer aos parceiros que tornam o Gente Conectada possível. A Tembo Benefícios, conectando soluções que transformam o dia a dia das empresas. A Endonauta, oferecendo experiências corporativas que fortalecem cultura, pertencimento e vínculos humanos. A São Bernardo Samp, plano de saúde que oferece uma experiência sempre mais humana para os seus clientes. A Unitar Soluções Digitais, mostrando que tecnologia de verdade é aquela que integra pessoas, processos e resultados. A Blue Saúde, inovando na forma de cuidar da saúde e da experiência das pessoas. A Apta, solução digital em segurança do trabalho, que está revolucionando o mercado de saúde e segurança do trabalho no Espírito Santo e no Brasil. E ao Meridional Saúde, referência em qualidade e cuidado, contribuindo para organizações mais saudáveis. E eu sou o Cosme Pérez e esse foi mais um episódio do Gente Conectada.